Olá, queridos, graça e paz. A gente estava falando aqui no perfil sobre interpretação bíblica. Eu dei uma pausa, aconteceram algumas coisas, eu fiz outros conteúdos, mas eu vim aqui hoje para a gente concluir, né? Quase concluir, porque eu ainda pretendo fazer outro vídeo com um método bem interessante para você interpretar as Escrituras Sagradas, tanto para você aprender quanto para você ensinar. Mas, naquela primeira parte de dicas, eu quero dar a última dica hoje. Quero lembrar que eu já dei 4 dicas importantes. Eu me lembro, a primeira, eu falei que era oração. Depender totalmente do Espírito Santo. Eu disse que a Bíblia é um livro sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo que inspirou homens a escreverem a Bíblia é o mesmo Espírito Santo que vai te ajudar a entender. A segunda dica que eu falei foi o contexto. Importante você interpretar a Bíblia dentro de um contexto. É importante observar o contexto histórico e também o contexto lógico. A terceira dica que eu dei foi a questão da gramática. É importante você estudar a gramática, entender a função das palavras, né? Entender o que é um verbo, o que é um adjetivo, o que é figura de linguagem. Tudo isso é muito importante para você entender melhor o texto. E a quarta dica que eu dei foi o gênero literário, né? A Bíblia tem várias espécies de textos, vários gêneros. Os textos foram escritos de formas diferentes. Então você vai encontrar livros poéticos, como os Salmos. Você vai encontrar livros de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes. Você vai encontrar livros proféticos, como Isaías, Zacarias. Livros apocalípticos, como Daniel. O próprio Zacarias também tem elementos apocalípticos. O próprio livro de Apocalipse, a revelação de Cristo, lá no Novo Testamento. Você vai encontrar epístolas, cartas. Então, foram escritas em formato de cartas, né? Todos esses gêneros, todos esses tipos de textos, você deve ter cuidado para interpretar cada um da forma correta, que deve ser interpretado. E, por fim, para terminar aqui a nossa série de dicas hermenêuticas, eu quero falar de uma extremamente importante. Eu disse que a mais importante de todas era você, antes de tudo, antes de começar a estudar, orar e pedir ajuda ao Espírito Santo. Então, todas são importantes, mas essa última também é tão importante quanto a primeira. O nome dessa dica é aplicação. Não vai adiantar você se preparar, você estudar, você conhecer o texto, você interpretar o texto da forma correta, entender o que ele está falando e não aplicar na sua vida. Esse é um ponto importante do estudo bíblico. Então, e da hermenêutica também, da interpretação bíblica também. Para que você utilizar as ferramentas, os instrumentos da hermenêutica, se você não vai colocar aquilo em prática? Então, a aplicação é ponto essencial quando você vai se expor ao estudo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é viva. A Palavra de Deus, ela é um manual de instruções. Ela contém princípios que são essenciais, fundamentais para a nossa vida como cristãos. Então, tudo que você extrair do texto, né? Quando você fizer aquela exegese e você extrair o que o escritor quis dizer, você tem que localizar esse princípio, você tem que entender e você tem que colocar em prática. Isso vai mudar a minha vida agora. Eu tenho que entender e aquele entendimento ser impactante na minha vida, transformar a minha vida. A Palavra de Deus não é um livro comum, ela é um livro sagrado, é um livro inspirado por Deus. E o objetivo é transformar as nossas vidas. É a partir da Palavra de Deus que a fé vem. Isso está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pela pregação da Palavra de Deus. Então você vê como é importante. A tua fé é alimentada pela exposição à Palavra de Deus. Então a Palavra de Deus, ela muda a tua vida, ela impacta a tua vida, ela transforma a tua vida. Então toda vez que você pegar um texto bíblico, seja uma carta, seja um livro profético, seja um livro histórico, Apocalipse, ou Daniel, ou Josué, ou Esté, ou o Evangelho de João, seja qual livro for, ou os Provérbios, um Salmo, qualquer livro, você deve ler, você deve entender o que está escrito e você deve extrair princípios, você deve extrair algo que vai
transformar a tua vida. E você tem que pegar o que você extraiu de conhecimento e de entendimento e colocar em prática. Você deve praticar a palavra de Deus. Para terminar, eu vou deixar um versículo aqui da palavra de Deus que vai confirmar tudo isso que eu estou falando. Amém? A Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, eu vou ler do versículo 21 ao 25. A palavra de Deus diz isso. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas vidas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. 24. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Então, pratique a palavra de Deus. Aprenda, estude, interprete, conheça, mas no final, pratique. Seja um cumpridor da palavra de Deus. Amém? Essa é a minha quinta dica. Que Deus te abençoe no estudo da palavra de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus.